Fala rapaziada, fala família. Voltamos para a parte 2, relacionadas ao estudo do CDH, Cessão de Direitos Hereditários, tá? Falamos ali a respeito do primeiro aspecto, o aspecto temporal. A gente não pode fazer uma cessão de direitos hereditários a qualquer tempo. Não! A cessão ela pode ser feita apenas num lapso temporal, que compreende a data da morte e a data da partilha dos bens lá no inventário. Antes da morte, eu não posso, em razão da proibição da súmula 426, que proíbe fazer negócios jurídicos com herança de pessoa viva. E depois da partilha também não, porque aí os bens já foram individualizados entre os herdeiros, que se eles quiserem, eles vão fazer um contrato de compra e venda, de doação, e não uma cessão de direitos hereditários. Beleza? Agora, vamos falar do segundo aspecto. Esse segundo aspecto é um aspecto formal. Por quê? A cessão de direitos hereditários ela não pode ser feita de qualquer forma. Beleza? Artigo 104 do Código Civil diz o seguinte: todos os negócios jurídicos precisam obedecer a alguns requisitos, dentre os quais partes maiores e capazes, objeto lícito possível determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. No caso aqui, tem forma prescrita? Tem. Tem. E a cessão de direitos hereditários só pode ser feita por meio de escritura pública. Mas cuidado, você não precisa gravar. Eu vou te explicar o porquê que ela é feita por meio de escritura pública. Preste atenção. O artigo 70, eu acho, do Código Civil, vai dizer pra gente que o direito à sucessão aberta é considerado um bem imóvel. E o que é o direito à sucessão aberta? É o direito à herança. Sucessão aberta é justamente quando ocorre a morte. Ocorrendo a morte, há a transmissão patrimonial de todo o patrimônio do falecido para os seus sucessores. Então, esse direito à sucessão aberta, esse direito à herança, o próprio Código Civil define como sendo um bem imóvel. Um bem imóvel. E a gente sabe, eu acho que o artigo 108 ou 113, sei lá, do Código Civil, vai dizer para a gente que, por regra geral, contratos que envolvam imóveis se formalizam mediante escritura pública. Mediante escritura pública. Ressalva lá a possibilidade de imóvel abaixo de 30 salários mínimos, mas é quase impossível você ter um imóvel mesmo, né, com 30 salários mínimos ou menos. Geralmente é grande, né? Imóvel geralmente tem a metragem, dependendo da região, inclusive maior do que isso. A não ser que seja um terreno, numa localidade rural, aí talvez tenha um valor inferior a 30 salários mínimos. Mas normalmente, contratos que envolvam bens imóveis precisam ser formalizados por meio de escritura pública. Se a cessão de direitos hereditários é um direito à herança, à sucessão aberta, que é considerado um bem imóvel pelo Código Civil, logo, por conclusão, a cessão de direitos hereditários só pode ser feita também por meio de escritura pública. Show de bola? Beleza? Agora, se for feito por meio de um contrato particular, tem problema? Assim, o problema não tem, né? Porque não obedeceu a forma prevista em lei, né? E é um requisito. Então, na escala pontiana, o requisito da existência foi atendido, mas a da validade não, porque tem forma prescrita e você não obedeceu a forma prescrita, logo é um negócio jurídico existente, mas é inválido. Só que, mesmo sendo feito por contrato particular, existe ali um contrato de promessa de cessão, né? Então ele pode servir como prova de um contrato de promessa de cessão, até mesmo para você exigir desse cara a formalização da cessão por meio de uma escritura pública depois, né? Mostrar para o cara, ó, você prometeu, tudo bem, não tem a forma prevista em lei, isso aqui está inválido, mas existe aqui uma promessa de cessão, e a promessa de cessão é um contrato, a gente sabe, é um contrato preliminar, né? Que o próprio Código Civil vai dizer o seguinte: os contratos preliminares, eles precisam ter todos os requisitos do contrato principal, exceto quanto à forma. Exceto quanto à forma. Então, se você pode fazer um contrato de cessão de direitos hereditários por escritura pública, em tese você também poderia fazer por contrato particular, mas aí não seria um contrato principal, seria apenas uma promessa de cessão, né? E aí depois você tem que converter numa escritura pública. É o que acontece, por exemplo, com promessa de compra e venda, né? Quando a gente faz um contrato preliminar de promessa de compra e venda, a gente não está fazendo a escritura pública de compra e venda, a gente está fazendo um contrato particular, beleza? Porque ele obedece todos os requisitos, menos a forma. E a forma
prevista em lei é a escritura pública. Via de regra, o contrato preliminar não precisa seguir a escritura pública, beleza? Porque, exceto quanto à forma. Então, faz o contrato particular, não é a cessão propriamente dita, é uma promessa tão somente, e depois você converte numa escritura pública, não teria problema, tá? Mas quer evitar problema mesmo, faz a cessão por meio de escritura pública. Não fica querendo inventar a história de fazer por meio de um contrato particular para depois querer converter em escritura pública, tá? Pelo amor de Deus. Existe um terceiro aspecto aqui, que é o aspecto subjetivo. O que o aspecto subjetivo vai dizer para a gente, pessoal? Quem pode fazer cessão de direitos hereditários? Presta atenção. De um lado, eu tenho o cedente e de outro eu tenho o cessionário. Cedente é o cara que vai ceder o seu direito hereditário para esse cessionário, que é o que vai receber. Beleza? Quem pode ser cedente? Qualquer herdeiro. Seja o herdeiro legítimo, seja o herdeiro testamentário. Todos eles podem ceder o seu direito hereditário. Agora, quem pode ser o cessionário? Um outro herdeiro. Um outro herdeiro pode ser o cessionário. Mas um terceiro também pode ser um cessionário. Olha que interessante. A diferença é o seguinte. Quando eu tenho a cessão de direitos hereditários feitos de um herdeiro para outro herdeiro, como a gente sabe que a sucessão ela é deferida como um todo unitário e aplica entre os herdeiros as regras relacionadas ao condomínio, logo, a cessão de direitos hereditários de um herdeiro para outro segue as regras normais do condomínio em geral, lá no Código Civil. De modo que eu não preciso observar direito de preferência, nada disso. Quero ceder para um outro herdeiro, vai lá e cedo. Beleza? Show de bola? Agora, se eu for fazer a cessão para um terceiro, uma pessoa estranha à sucessão, aí já é diferente. Porque como aplicam-se as regras de condomínio entre os herdeiros, toda vez que um herdeiro quiser transferir o seu pedaço, a sua fração ideal, para alguém de fora da sucessão, a gente tem que aplicar as regras da preferência. Dá preferência para os outros herdeiros. Se eles quiserem, eles vão lá e compram a sua cota. E aí que está o pulo do gato. Compram a sua cota. Logo, o direito de preferência só existe nas cessões onerosas. Nas cessões gratuitas, não. Se eu quiser fazer uma cessão gratuita que possui uma relação ali intrínseca com um contrato de doação para um terceiro, eu posso, não preciso observar direito de preferência nem nada. Show de bola? Atenção com isso aí. E cuidado, eu vou até gravar um vídeo depois especificamente sobre isso. Por quê? Porque a cessão de direitos hereditários ela é um contrato aleatório. O que é um contrato aleatório? Aleatório vem de alia. Alia está relacionada a risco. Risco é um contrato de risco. Por quê? Porque quando eu compro os direitos hereditários de uma pessoa, eu espero, olha isso, é uma expectativa de direito. Eu espero receber uma quantia X. Mas pode ser que eu não receba, pessoal. Pode ser que eu não receba. Pode ser que o espólio tenha dívidas que os herdeiros desconheciam. E aí vão levar essas dívidas para o inventário. E aí toda a dívida pode acabar comendo todo o ativo do espólio. O que vai sobrar? Nada. E aí eu estava esperando uma sucessão ali, né, um direito hereditário gordo para poder eu me beneficiar. Tanto que eu paguei caro por esse contrato. E no final das contas vou levar nada. Vou levar nada. E aí eu te pergunto, se nesse caso eu faço um contrato de cessão de direitos hereditários por, sei lá, 300 mil reais, esperando receber 1 milhão, vamos supor, e no final só recebo 50 mil, eu posso responsabilizar o herdeiro pela evicção? Isso aí vai ser tema de um outro vídeo, inclusive. O que é evicção? É a perda de um direito ou de uma posição jurídica em razão de uma decisão judicial ou administrativa. Beleza? Toda vez que eu sou prejudicado, perdendo um direito meu em razão de uma decisão judicial pré-existente, já era. Em razão de uma causa pré-existente, já era, sofri os efeitos da evicção. Nesse caso, eu esperava receber 1 milhão, recebi só 50 mil. Eu posso responsabilizar o herdeiro por essa diferença de valores? Não, porque o CDH é um contrato de risco. Eu assumo o risco de receber 1 milhão, ou até mesmo de receber 5 milhões, se eventualmente o herdeiro não sabia que o falecido tinha outros bens, e aí me vendeu por 300 mil, achando que ia ser 1 milhão de patrimônio, mas aí foram 5 milhões e eu me beneficiei.
Mas eu posso também ficar apenas com 50 mil ao final. Né? E aí quem se beneficia é o herdeiro, pô. Quem se beneficia é o herdeiro. Agora, se o patrimônio sai de 1 milhão para 5 milhões, quem se beneficia? Eu. Concorda? Quem se beneficia sou eu. Porque eu esperava X e estou recebendo 5 vezes o valor que eu esperava. Para mais e pode ser para menos também. Aí, contrato de risco. Eu não posso, via de regra, assumir e querer jogar esse pano para manga na mão do herdeiro, fazendo respondê-lo pela evicção. Cuidado, via de regra, não há responsabilidade pela evicção. Mas a evicção ela pode ser contratualizada. Olha isso. E aí, se você estiver advogando para o cessionário, o cara que está comprando o direito hereditário, é importante que na escritura pública você defenda o seu cliente colocando contratualmente a evicção, fazendo o herdeiro responder por aquela diferença se eventualmente houver. Beleza? Se eventualmente houver. Esse é o aspecto subjetivo. Quem é que pode fazer cessão de direitos hereditários? Do lado cedente, todos os herdeiros. Seja herdeiro legítimo ou herdeiro testamentário. E quem pode receber? Um outro herdeiro ou até mesmo um terceiro, uma pessoa estranha à sucessão. Beleza? E aqui embaixo, pessoal, eu tenho o aspecto objetivo, que eu já até antecipei para vocês. O que é o aspecto objetivo? A cessão de direitos hereditários, ela não pode envolver um bem considerado singularmente. Considerado singularmente. A não ser que seja herdeiro único. Porque eu sou o único herdeiro, eu vou pegar aquele bem, já que eu sou o único herdeiro, então eu tenho a totalidade do patrimônio, eu vou fazer o que eu quiser. Faço a cessão de direitos hereditários de todo aquele bem, porque eu sou o único herdeiro. Não sei se o juiz na prática aceita, porque pode ser que existam outros herdeiros que surjam, né, e se habilitem ao longo do inventário. Acho temeroso a deferir a possibilidade de cessão de direitos hereditários em relação a um bem específico, no caso de herdeiro único, justamente pela possibilidade de haver outros herdeiros. Mas, havendo herdeiro único, se ele tem direito, só ele, àquele bem, então ele pode fazer a cessão toda, beleza? Porque a fração ideal dele é 100%. Agora, havendo outros herdeiros, ele não tem direito apenas a todo o patrimônio, só tem direito à fração ideal. Então, se é um carro e 2 herdeiros, eu tenho direito a uma fração ideal de 50%. Nesse caso, eu posso fazer a cessão apenas da minha fração ideal, desses 50%. Eu não posso fazer a cessão do carro como um todo, da casa como um todo, beleza? Porque isso aí é considerado um bem singular. E um bem singular só pode ser cedido por meio da CDH se eu for o único herdeiro ou se, claro, todos os herdeiros concordarem, porque cada um vai ceder a sua parte. No final, eu estou cedendo, numa única escritura, um bem considerado singularmente. Beleza? Mas por que isso não pode ser feito? Aí eu expliquei para vocês lá atrás nos outros aspectos. A herança é um patrimônio indivisível até que seja feita a partilha. O patrimônio é uma massa, né? A herança é uma massa patrimonial única, onde eu não consigo inicialmente individualizar o que é de cada herdeiro. Não consigo individualizar o que é de cada herdeiro. Todo mundo é proprietário e possuidor em relação a tudo. Então, por isso que, do ponto de vista objetivo, a CDH possui como objeto não um bem considerado singularmente. Porque não pode, por regra. Eu considero na CDH apenas a fração ideal correspondente ao direito hereditário daquele herdeiro. Se ele tinha direito a apenas 1/3 daquele bem, é justamente esse terço que vai ser objeto da cessão de direitos hereditários, beleza? E aí lá no inventário, ao invés do herdeiro se habilitar, quem vai se habilitar é o cessionário. Se eu for fazer uma escritura pública de inventário extrajudicial, quem vai se habilitar como parte lá é o cessionário, porque é ele que vai receber aquela fração, aquele pedaçozinho que era do herdeiro, mas ele cedeu para essa pessoa. Show de bola? É assim que funciona, são esses 4 aspectos. Aspectos temporal, para você saber quando que eu posso fazer uma cessão. Nem sempre eu posso fazer uma cessão. Eu tenho que obedecer esse lapso temporal entre a morte e a partilha. O aspecto formal tem que ser por escritura pública, pelo amor de Deus. O aspecto subjetivo, saber quem pode fazer e quem pode receber essa cessão de direitos hereditários. E do aspecto objetivo, saber que eu apenas cedo a minha fração ideal sobre o patrimônio e não o patrimônio considerado singularmente. Beleza? Até a próxima, família. Tamo junto, hein?